Lucas capítulo 17, a partir do verso 11, nós lemos assim: De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Ele disse: Levanta-te e vai, a sua fé salvou você. Amém. Irmãos, essa história conta a cura de 10 pessoas que eram leprosas. E é importante a gente trazer à memória e explicar aqui o que isso representava para aquele tempo. Aliás, o que isso representava até bem pouco tempo atrás. Porque a cura para a lepra é uma coisa muito recente na nossa sociedade. Nos tempos bíblicos, meus irmãos, a lepra era considerada uma coisa de uma gravidade difícil para o povo moderno conseguir imaginar. Porque além de ser uma doença gravíssima, era praticamente uma condenação sobre a vida da pessoa. Muitas doenças naquele tempo eram chamadas de lepra, não é? Mas principalmente a que carregava ali esses principais sintomas é aquilo que hoje nós conhecemos como hanseníase. E essa doença é causada por uma bactéria que se instala na pele e vai adoecendo a pele e os nervos ao longo do corpo da pessoa. E o que acontece, meus irmãos, é que essa pessoa começa tendo algumas manchas no corpo. E essas manchas começam a deixar a pele da pessoa insensível. Eu me lembro quando eu era criança, nos anos 80, que ainda passava comercial na televisão, chamando a população para ficar atenta. E eu me lembro de uma propaganda que era mais ou menos assim, uma propaganda do governo. Era uma mãe trabalhando num fogão com a criança do lado, e de repente ela estendia o braço, e o fogo começava a pegar o braço dela, e ela não sentia. E o filho chamava: Mãe, seu braço! Aí ela parava e olhava. E aí a chamada do governo era: se você está com esse sintoma, procure um médico imediatamente. Isso porque já era um tempo onde a hanseníase tem uma cura. Você toma aí algum antibiótico e vai tratar essa doença. Mas, meus irmãos, por que eu digo que era uma condenação? Primeiro, porque ela não tinha cura e porque ia matar a pessoa de uma forma muito cruel. E essa crueldade não diz respeito simplesmente ao que iria acontecer fisicamente com aquela pessoa. Fisicamente seria terrível. Basicamente a pessoa vai apodrecendo em vida. Caía a orelha, caía dedo, caía nariz. Mas o pior de tudo é que essa pessoa precisava ficar isolada de todo mundo. Então alguém que se descobria com essa enfermidade, imediatamente ela tinha que se afastar de todas as pessoas do seu convívio. Aqui na Grande Vitória, por exemplo, existia ali em Cariacica uma vila só para pessoas leprosas. E ali tinha toda a estrutura, ainda que rudimentar, mas que para pessoas com essa doença ficassem afastadas da sociedade. E eu quero que você se imagine nessa situação. Imagina você, por exemplo, que sonha em se casar. Temos algumas pessoas aqui se preparando para o casamento. De repente, você, noiva, descobre uma mancha dessa na sua pele e descobre que você, na verdade, está com lepra. Acabou. O seu noivo não vai poder mais estar com você, e isso é para sempre. E a sua família não vai poder abraçar você quando você estiver chorando. E você vai ter que se afastar e ficar longe de todo mundo que você ama. Você que tem sonhos, você que tem projetos na vida, você que sonha em galgar uma profissão, imagina, você está se preparando para aquilo, cheio de sonho no coração, e de repente, de uma hora para outra, descobriu essa doença, acabou. Ponto final.
A partir de agora você vive em isolamento. No máximo vai se juntar com outras pessoas que também estão na mesma situação. E eu quero que você imagine como deveria ser terrível conviver em ajuntamento desses de leprosos, porque essas pessoas estavam sem esperança. Essas pessoas estavam destruídas física, emocionalmente, sem saber qual é o que iria morrer no dia de amanhã. E de repente amanhece, você pensa que fez uma amizade. Um dos seus amigos acabou de morrer, vocês vão juntar, vão enterrar. O outro está triste porque está desfigurado, caiu uma parte, está todo enfaixado. Uma situação de desespero. Você saber, eu vou morrer de uma forma terrível. E eu estou longe de todo mundo que eu amo. Essa era a situação dessas pessoas. O costume, meus irmãos, é que um leproso ele não poderia se aproximar a menos de 100 passos de alguém. E de repente vem Jesus. E esses leprosos, o texto diz para a gente, que eles gritam de longe. E aqui já chega a primeira mensagem importante para a gente nessa noite. Alguém disse para esses leprosos que existia um homem capaz de curar a lepra. Queridos, quando você recebe um milagre de Deus, você tem que contar para alguém. E quando a gente conta o que Jesus fez com a gente, duas coisas acontecem. Eu sempre digo isso. Você dá glória para aquele que fez, mas você leva esperança, você leva fé para aquele que está precisando de um socorro. Irmãos, a Bíblia conta que Jesus vinha curando leprosos. Capítulo 5 de Lucas vai contar, Mateus 8, de 1 a 4, vai contar também de um leproso que chegou para Jesus falando: mestre, se tu quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus olha com compaixão para aquele homem e diz: eu quero, fica limpo. E aquele homem ficou curado, meus irmãos. De repente a pele do leproso ficava limpa, voltava a ser como de uma criança. Essa notícia chegou para aquele amontoado de leprosos, para aqueles 10 leprosos que estavam ali sem esperança. Eles voltaram a ter esperança, eles voltaram a acreditar que a vida poderia ter jeito, que valia a pena viver. E eles se aproximaram de longe de Jesus e falaram: mestre, tem misericórdia de nós. Eu quero dizer para você que hoje vive sem esperança. Eu quero dizer para você que está se sentindo numa situação que não tem saída, que você não sabe como você vai se livrar dessa situação. Existe ainda milagre nos dias de hoje. O mesmo Jesus que fez milagre no passado, continua fazendo nos dias de hoje. Eu quero contar isso para você, para que haja esperança no seu coração, para que haja fé. Tem jeito, tem jeito. Essa igreja tem visto milagre ao longo dos anos, meus irmãos. Coisas espetaculares, que não dá tempo aqui, senão eu vou sair muito do texto, e eu preciso chegar no ponto central da mensagem, mas eu quero que você saiba, nós temos visto com os nossos olhos, o nosso Deus é o Deus que nos sara, que nos cura, que faz coisa contra, muitas vezes, as leis da natureza. Esse é o nosso Deus. E aí Jesus ouve aqueles homens gritando isso, e ele grita de volta, e Jesus fala assim: vão até o sacerdote para se apresentarem a ele. E deixa eu explicar que resposta é essa. Jesus disse isso também para essa outra cura de um leproso que eu contei para vocês lá de Mateus 8, de 1 a 4, que é basicamente o seguinte: existia uma lei da época de Moisés, que você encontra aí na sua Bíblia, lá no livro de Levíticos. E eu quero que você entenda o intervalo de tempo. Essa lei existia mais ou menos uns 1.500 anos antes. E essa lei basicamente dizia o seguinte: se alguém for curado de lepra, deve ir se apresentar para o sacerdote. Irmãos, alguém era curado de lepra, pelo amor de Deus? Acabei de falar para vocês que não tinha cura. Como é que tinha essa lei lá? Eu entendo que algumas pessoas tinham a desconfiança de que estavam com lepra, ou tinham algum outro tipo de doença que era passageira, e de repente alguém chegava e levava para o sacerdote. É verdade, não era lepra não, você está curado, ufa. Mas lepra mesmo,
Ninguém era curada. Para que existia essa lei? Vou contar para vocês. Porque uns 1.500 anos no futuro, o próprio Deus iria vir para a terra na forma de gente. Ele ia dar vista a cegos, ele ia ressuscitar mortos, ele iria curar leprosos. E os sacerdotes precisavam saber disso. Só que, meus irmãos, os sacerdotes no tempo de Jesus, eles estavam muito preocupados com o poder. De alguma forma, eles tiveram a chance de crer. Aí a gente entende o tamanho do pecado deles, de recusar o Espírito Santo. E Jesus fala que eles blasfemaram contra o Espírito Santo, porque eles sabiam quem Jesus era. Não tinha como. Desde o nascimento de Jesus existiam vários sinais o tempo todo. Jesus tinha trazido vista cego de nascença, meus irmãos. Não tinha como outro ser humano fazer uma coisa dessa. Jesus ressuscitou um morto de 4 dias. E eles sabiam que era verdade, e o plano deles não era, agora vamos nos arrepender, estávamos errados, realmente era o Messias. Não, era vamos matar esse cara que ressuscitou, né? E vamos matar o próprio Jesus, porque não queriam perder o poder. Eu fico imaginando a situação desses sacerdotes lá em Jerusalém. Bate na porta lá de Caifás, o sumo sacerdote. Não tem fulano de tal leproso? Tipo assim, que Deus o tenha, né? Que a gente já não vê mais há muito tempo, nem sabemos se está vivo, se não está. Pronto, não vai dizer que aconteceu de novo. Aconteceu de novo, mais um leproso está aqui, ele tem que apresentar para você. Aí chega outro leproso, outro no dia seguinte. Eu estou aqui, ó, curado. Mentira, você não era não, sou eu estou aqui, ó. Sou eu mesmo, eu estava lá tantos anos, afastado da minha família. Encontrei o tal de Jesus de Nazaré e ele me curou. E mesmo assim, esses sacerdotes viam isso. E eles escolheram não crer. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, que um grupo cercado de evidências escolheu não crer, nós temos aqui na nossa história 10 homens sem evidência nenhuma, só com a palavra no coração, com a esperança no coração, com uma fé. E eles ouvem o mestre dizer, vão até o sacerdote. E o texto diz para a gente que, enquanto eles estavam indo, eles foram curados. E aqui a gente tem um outro princípio fundamental para você pegar, guardar no coração e praticar. Você precisa de um milagre na sua vida. Você é essa pessoa. E se você não é hoje, você vai ser em algum momento. Guarda esse princípio. Primeiro você crê, aí você obedece porque você creu. E aí você desfruta o milagre enquanto você obedece. Irmãos, isso é um princípio que se repete várias vezes durante o ministério de Jesus, nas Escrituras e até hoje. Eu vejo isso na prática, eu vejo isso nas histórias da Bíblia. Jesus vira para um paralítico e fala assim, levanta, pega o teu leito e segue. E eu fico imaginando ali, né, dependendo do paralítico, poderia dizer, não, eu sou o paralítico, você não entendeu, eu não sou o cego não, o cego é aquele ali, ó. Eu sou aquele que não levanta, que não carrega, não é? Jesus vira para ele, levanta ele, tá bom, obedece, meus irmãos. Um cara que sabe que a perna não mexe, ele resolve levantar aí. Jesus faz lá um lodo, bota no olho do cego e fala, agora vai lá naquele poço tal e lava o seu olho. O cara vai e é curado, obedece, creia e obedeça. E desfruta o milagre de Deus. Quer ver outro exemplo muito conhecido? Os discípulos no mar, aquela tempestade, olham para lá, vem Jesus andando sobre as águas. É um fantasma, socorro! Jesus grita, não tenham medo, sou eu. E Pedro fala, se é o Senhor mesmo, manda eu ir. E Jesus vira e fala assim, venha. E o que Pedro faz? Vou nada. Pedro obedece. Pedro obedece. Você obedece porque você crê. Você dá o seu passo de fé. E desfruta um milagre, meus irmãos. Esses caras simplesmente obedecem como se já tivessem sido curados.
Ah, vai lá apresentar para o sacerdote. Ué, mas apresentar para o sacerdote não é quem foi curado? Interessa. Ele falou para ir, tô indo. E simplesmente os 10 saem correndo e vão na direção do sacerdote. E no meio do caminho, gente, eu estou curado! Aí eu imagino todo mundo tirando as faixas. Ah, minha orelha voltou! Cada um pulando de alegria e saem correndo. Como é que estava o coração desses homens? Finalmente vou dar um cheiro no cangote dos meus filhos. Finalmente vou dar um beijo na boca da minha mulher. Estou voltando. Amanhã estou voltando para a minha oficina, para a minha marcenaria. Vou ver meus amigos. Eu vou lá esfregar na cara do sacerdote aqui, ó, estou curado. Mas um desses caras, ele fez uma coisa que os outros não fizeram. E é aqui o ponto mais importante dessa história. Um cara volta. E olha, ele se joga aos pés de Jesus. E ele começa a dar glória a Deus. Cadê o irmão Shalom? Gente, o texto, Shalom, fala que esse homem voltou dando glória em alta voz. Era um leproso ou ex-leproso pentecostal. Meu Deus do céu, homem barulhento. Já voltou dando glória. E ele vem, glória a Deus! E se joga nos pés de Jesus. Meus irmãos, esse gesto dele mostra algumas coisas para a gente. Porque Jesus, ele simplesmente, ele pergunta, cadê os outros 9? Jesus esperava que todo mundo voltasse. Jesus sabia que os 10 tinham sido curados. Eu imagino aqueles 10 correndo na direção lá de Jerusalém para encontrar os sacerdotes e Jesus sorrindo daqui. Lá vai, mas nem sabem ainda, ó, já curei eles. E de repente volta umzinho só. E Jesus meio que acha ruim aquilo que está acontecendo. Olha, não foram 10, por que só voltou um? Justamente esse samaritano. Irmão, Jesus não fez isso porque ele ficou magoadinho, não. Entenda que Jesus não tem problema de ego como você tem, sabe? Que precisa desse tipo de coisa. Mas existe algo importante aí para a gente entender. Esses homens que foram, eles se aproximaram de Jesus o quanto? Uns 100 passos era o costume que um leproso podia se aproximar. O ministrante do culto, sem saber da mensagem, ele virou e falou da diferença de multidão para aqueles que realmente querem o Senhor Jesus. Lembram disso? O início do culto. Você sabe o que é isso? Existem pessoas que querem o milagre de Deus e se contentam simplesmente com o milagre, meus irmãos, mas não se preocupam em ter algo mais do que isso. Eles querem a bênção, eles querem a cura, eles querem o pão multiplicado, eles querem a provisão, mas não querem o Deus da bênção. Irmãos, muitas vezes a gente olha para histórias como essa e a gente quer se ver naquele que voltou, mas às vezes a gente, na prática, está do outro lado da história. Porque Deus abençoa a gente e a gente pega a bênção de Deus e vai se afastando de Jesus cada vez mais. Se fosse hoje, e Deus desse para você uma grande vitória, você seria aquele que voltaria para o culto, buscando a presença de Deus, dando glória a Deus, de forma bem penteca mesmo. Ou você seria aquele que agora eu vou desfrutar, seguir o meu caminho e continuar com as minhas preocupações, não é? Às vezes a gente está tão atolado de problema. Às vezes a gente está tão cheio de angústia, e é um problema atrás do outro, que tudo que a gente quer é um alívio daquilo, e a gente fica cego, meus irmãos, para conseguir entender que o que Deus está fazendo por nós é muito maior. Irmãos, aqueles 10 foram embora, um voltou, os outros 9, aqueles 9 que seguiram, eles foram purificados, assim como aquele que voltou. Eles receberam a purificação do próprio Jesus, eles receberam a cura, mas eles não tiveram a proximidade. Aquele voltou para ter relacionamento, e ele teve. Aquele voltou para buscar Jesus, e ele encontrou. Só que aquele que voltou era um samaritano. E os samaritanos eram um povo que habitava ali no meio de Israel.
que tinham se perdido no meio do caminho, sabe? Quando você lê a história do Antigo Testamento, você vê que a teologia deles estava toda errada. A Bíblia que eles usavam tinha sido adulterada. A fé deles não era mais uma fé tão saudável, mas presta atenção. Os 9 que foram embora tinham uma teologia muito melhor, mas aquele que voltou dando glória, não tinha uma teologia tão boa assim, mas foi o que se lançou aos pés de Jesus. E foi aquele que recebeu de Deus a palavra. Meu filho, vai em paz, vai em paz. A sua fé te salvou, não é só sobre cura. Algumas traduções aí talvez tragam, né, a sua fé te curou, porque a palavra aí no grego tem duplo sentido, pode ser tanto salvação quanto cura, é no sentido de te livrou de algo, mas eu entendo, meus irmãos, que quando Jesus liberava essa palavra sobre cada pessoa que foi curada, ele não estava falando simplesmente da cura física, ele reconhece que aquele samaritano veio atrás dele, veio por causa dele, veio com o coração cheio de gratidão. E ele vira e fala, olha, vai em paz, a tua fé te salvou. Irmãos, é isso que a gente precisa ser. A gente precisa parar para olhar para os milagres que Deus tem feito na nossa vida, para cada vitória que Ele tem nos dado. A gente é tão ruim, que a gente coloca o foco na multidão de problemas, mas eu preciso que você entenda, sempre há muito mais graça de Deus na sua vida do que desgraça. A cada manhã você tem uma chuva de coisas maravilhosas que Deus tem feito na sua vida. Não seja como esses 9 que pegam a bênção de Deus e saem correndo para longe de Jesus. Seja como esse homem simples, que volta, cheio de emoção no coração, sabe? E se lança aos pés do Mestre, gritando, glória a Deus, cheio de gratidão. Esse voltou e teve contato com Jesus. Esse voltou e teve relacionamento com Jesus e Jesus com ele. Os outros só tiveram uma cura. Entenda uma coisa, meus irmãos, ingratidão é pior do que a lepra. E eu quero que você guarde essa palavra no seu coração a respeito dessa mensagem. Ingratidão é muito pior do que a lepra. Sabe quando você percebe que há ingratidão dentro de você? Quando você passa a sua vida murmurando pelos problemas, sem reconhecer a grandeza do que Deus tem feito na sua vida. A lepra, meus irmãos, como eu mostrei para vocês, era uma doença que, por representar esse nível de condenação, ela tipifica espiritualmente o pecado nas nossas vidas. Porque é o pecado que causa separação em nós, que nos faz estar separados da presença de Deus. É o pecado que nos leva à morte, e não só isso, vai amputando a vida da gente no meio do caminho. E aí, meus irmãos, o sangue de Jesus vem e nos purifica dessa lepra do pecado. E você precisa ser esse que volta gritando, glória! A gente vive num tempo de valorização, de muita teologia antipentecostal. E quando eu falo antipentecostal, não estou falando nem no sentido doutrinário, mas mais de prática, onde pessoas falam, eu não sei por que grita, eu acho que isso aqui é muito emocional. Irmãos, presta atenção, todo culto verdadeiro a Deus nas Escrituras é extremamente emocional. E quando você vê lá na Bíblia que, apresenteis a Deus o vosso culto racional, não é nesse sentido que você pensa hoje, que culto racional é um culto todo comportadinho, sem gritos, sem choro, sem meleques correndo, sem gente entrando no mistério. Não, não é isso não. O próprio texto que fala isso explica o que é o culto racional. Se você abriu lá o capítulo 12 de Romanos, lê o verso 1 e 2, está dizendo, isso que é o culto racional. Tem a ver com a sua santidade, apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí um monte de gente com o coração gelado, um monte de gente com o coração apodrecido de ingratidão, quer se apegar a esse texto para justificar a frieza e a dureza do seu coração. Quem foi purificado da sua lepra
grita diante de Deus, se joga aos pés, quer mais. Quem foi curado da sua paralisia, levanta e dança para a glória de Deus. É isso que a gente vê nas Escrituras. Não seja aquele que ama a bênção, mas não se quebranta diante do Deus da bênção. A gente vai celebrar a ceia do Senhor. E eu quero que você nesse momento traga à memória a purificação, a transformação, o perdão, o milagre da salvação na sua vida. E aprenda a desfrutar dos outros milagres que Deus está fazendo e vai fazer. Você pode ficar de pé. Antes da gente começar a celebração da ceia, eu quero dar um tempo para você pensar e trazer a memória e se lançar aos pés de Jesus e gritar na presença dEle e dançar na presença dEle. Amém? Ministério de Louvor, vem aqui rapidamente. Enquanto eles vão subindo, feche os seus olhos. E comece a pensar nas maravilhas que Jesus fez e tem feito na sua vida. Tem gente aqui que é milagre estar no nosso meio, que é um exemplo vivo de livramento de Deus. Tem gente aqui que é milagre, não porque simplesmente a vida física foi poupada, mas porque estava num nível de perdição tão grande, e o Senhor Jesus os resgatou. Eu quero que você se lembre do cuidado de Deus na sua vida. Eu quero que você se lembre da família que Deus te deu e tem dado. Eu quero que você se lembre da graça de Deus sendo derramada como uma cachoeira todas as manhãs sobre você. Transforma isso em gratidão ao Senhor. Chore na presença dEle, grite na presença dEle, se lance aos pés do Senhor, em nome de Jesus. Toca nada além do sangue, mais uma vez, enquanto os irmãos vão orando e vão relembrando. Não saia desse momento com seu coração ileso. Esse é um tempo de fortalecimento. Você que foi salvo por Ele, comece a glorificar o nome do Senhor. Você que tem sido transformado por Ele, vai glorificando o nome do Senhor. Você que tem sido alcançado, curado por Ele, vai celebrando o nome do Senhor. Exaltado seja meu Deus. Glória, glória, glória ao teu nome, meu Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Voltamos ao Senhor em gratidão, meu Pai. Em gratidão, Senhor. Desperta a gratidão em cada coração, meu Deus. Seu sangue